Boa tarde, estou aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Carol. Eu sou Dona Carol para alguns, então meu canal é as histórias de Dona Carol. Porque quando eu não digo todo dia porque não está dando para vir todo dia, mas sempre que der eu venho contar uma história para vocês de coisas que aconteceu comigo ou com algum conhecido da minha família, que eu fui testemunha, que eu presenciei ou se aconteceu comigo mesmo. E então eu gostaria de agradecer a todos que têm me acompanhado. Eu estou muito feliz de ter muita gente curtindo meus vídeos, compartilhando, elogiando. Tenho recebido muitos comentários que estão gostando. Hoje uma conhecida falou: eita, Dona Carol, a senhora é youtuber agora? Falei: eu tô tentando, tô indo. Então hoje eu resolvi contar uma história que aconteceu, que eu tô sempre lembrando, sempre, mas às vezes eu não lembrava os detalhes desse fato. Mas como sempre, a minha irmã me ajudou. Eu perguntei se ela lembrava dessa história, de mais algum detalhe, né? Porque a gente estava junto. E então ela ajudou eu confirmar alguns detalhes, né? Que eu estava meio assim em dúvida. É sobre uma porteira. As porteiras de sítios e fazendas sempre tem uma história, né? E lá no sítio que era do meu avô, não podia ser diferente. Tinha o sítio do Sartori, né? Que era colado com o do meu avô. E tinha uma porteira a gente chamava porteira da divisa, né? E acontecia muita coisa estranha lá naquela porteira. Não, ao meio-dia ela batia. Então a gente, como era muito curiosa, a gente juntava um bando de criança, né? Toda a criançada, as primaiadas nossa, e a gente ia na porteira para esperar para ver se ela ia bater. E coisa de criança. Aí a gente ficava brincando, sabe? A gente subia na porteira e deixava a porteira rodar com a gente em cima, ia pra lá, ia pra cá, e bem, e batia. A gente levava um tranco, né? A hora que batia. E nem lembrava mais da história, que a gente foi lá pra ver a porteira bater. Então a gente virava brincar e acabava esquecendo. E se batia, a gente não percebia porque a gente tava fazendo bater. Então, até que chegava um adulto e acabava com a brincadeira, né? Vai quebrar a porteira, né? Mas aí a gente saía correndo e ia embora. E tinha também, uma vez o meu pai, ele vinha vindo eu contei, né, que o meu pai, ele era músico e ele era um cantor, né, de música sertaneja, e ele cantava no Bar do Ouro. Então ele ficava até tarde, né, lá no Bar do Ouro, lá em Tejupá, depois vinha sozinho para casa. E uma vez ele vinha vindo e assim uns 100 metros, talvez menos, da porteira, ele enxergou um enorme, parecia um cachorro, em pé na porteira. Sabe quando tá tentando pular a porteira? Se fosse um cachorro, ele passaria por baixo. Ele não ia tentar pular por cima. Mas ele era tão grande, que parecia que pegava a porteira toda em pé. E ele ficou naquela dúvida se ele passava ou não passava. E aí ele foi chegando perto e iluminou com a lanterna. E aí o cachorro saiu correndo, foi pro meio do mato. Lá de baixo tinha um bananal, né? E ele entrou ali naquele bananal ali. Mas o meu pai ficou tremido na base, porque ele falou: nossa, isso se avançar em mim, né? Eu tô perdido.
Mas sorte que o cachorro se assustou com ele e entrou ali naquela bananeira e ele não viu mais. Mas ele achou muito fora de tamanho aquele cachorro, não era um cachorro normal. Tem também a história essa história do cachorro me impressionou muito, né? Eu fiquei assim bem impressionada com ele. Tem também a outra porteira da divisa, que quando a gente morava nos Martins, né? Que descendo, pegando o reto, passava pelo sítio do Sartori, descia uma estradinha e ia lá para os Martins. É o caminho que a gente também fazia quando a gente morava lá nos Martins. Meu pai, eu não sei onde ele trabalhava, só sei que a gente foi morar lá. E a gente ia na casa do meu avô, né? E depois ia só nós, criança, né? Ir embora. Porque a gente sempre passava na casa do nono antes de ir para casa. Quando vinha da escola, né? Então a gente descia e tinha duas coisas que deixavam a gente assustada aquele caminho ali. Um pouco antes tinha uma descida, né? E tinha nós chamava de volta seca, que era uma curva bem fechada. E tinha mato alto do lado de cima e mato pro lado de baixo, só que era assim uma ribanceira, né, pro lado de baixo, mas com mato alto também. Então a gente passava por ali. E teve um dia que a gente tava com uma marmita que a nona deu pra gente com rapadura. Sabe açúcar de engenho? Aquele açúcar de engenho que agora a gente chama de açúcar mascavo, só que era assim bem cheio de pelota, a gente adorava, né, comer aquilo. E a gente ia indo para ir para casa. Quando a gente chegou um pouco antes de chegar nessa volta seca, veio uma carroça com um bando de homem que a gente não conhecia. A gente morria de medo de gente estranha. Coisa né? A gente era coisa daquele tempo que a gente era muito inclusa, reclusa, né? Então a gente não conhecia muita gente, a gente conhecia só os nossos parentes, né? Então aquele bando de homens a gente não conhecia. E eles estavam numa carroça, vinham rindo, né? E quando nós vimos que eles iam chegando perto, a gente desceu aquela ribanceira, nós colocamos aquela marmita ali no chão, para não derramar tudo, né? Pusemos ali na beirada da estrada e descemos correndo a ribanceira. Nós um pouco rolava, um pouco nós escorregava e eu sei que nós ia descendo correndo, segurando nas árvores fininhas, sabe? Que dava para segurar. E ficamos lá abaixadinhos, escondidinhos, esperando eles passar. E a gente ouviu eles pararam um pouquinho, deram risada, né? Acho que eles viram a gente descer correndo e viram a marmita ali. Aí nós ficávamos preocupados. Ai, meu Deus, eles vão roubar a marmita aí, né? E vão levar embora. Aí a gente, depois que eles foram embora, a gente subiu. O maior sacrifício, porque descer todo santo ajuda, né? Para subir, a gente dava um passo para frente e 3 para trás. E ia subindo, com o maior sacrifício. Aí chegou em cima, nós vimos a marmita, tava ali, mas parecia que alguém tinha cuspido na marmita. Então a gente não teve mais coragem de comer aquele açúcar, né? E aquela rapadura. Eu sei que aquela volta seca tinha uma história também que era muito triste. O meu tio, primo da minha mãe e cunhado do meu pai, que ele era casado com com uma irmã do meu pai. Ele contava que uma vez ele estava ali na Volta Seca e ele viu o mato abrindo, né? Se abrindo assim, vinha aquele barulho e o mato abrindo. E ele estava com uma espingarda, como sempre, né? Ele andava sempre com uma espingarda porque ele caçava. Aquele tempo podia. E aí ele vinha
ele estava ali, quando ele viu que vinha pela mata, aquele mato abrindo, ele saiu correndo. E olha que ele não era de correr, mas ele correu feio, porque era uma cobra enorme, era uma cobra que chamavam de crista de galo. Era acho que era o urutu cruzeiro que chamava, né? Só que ele chamava de crista de galo, porque ela tinha uma espécie de crista na cabeça. E aí ele saiu correndo, fugiu com a espingarda nas costas. Ele nem tentou matar, porque se ele tentasse e errasse, ele estava perdido. Então ele fugiu. E descendo mais pelo mesmo caminho, tinha uma outra porteira que fazia divisa com o sítio do Sartori e do Martim. E essa porteira, uma vez o meu pai vindo de cavalo, né? Quando ele chegou perto da porteira, a porteira tinha uma tranca que tinha que pôr a mão e abrir. Mas a porteira levantou a tranca, abriu, ainda tinha um gemido a porteira, né? Aquele barulhinho de porteira. Ela abriu de tudo. Aí meu pai ficou assustado, olhando, falou, mas acho que é para me passar. E passou. Aí quando ele se preparou para descer, para fechar a porteira fechou sozinha e trancou. E depois ele ficou sabendo que muita gente já tinha visto aquilo ali, tinha passado por isso. Inclusive tinha um homem, que eu não lembro o nome, não sei quem é, que quando ele passava por ali, não só a porteira abria, mas ele levava um monte de paulada, de pedrada, ele não sabia de onde vinha. Então aquela porteira era, alguma coisa tinha ali, né? E a gente sempre passava nela com medo. E a gente ficava pensando, será que vai abrir para nós? Mas nunca abriu. A gente era criança, né? Para nós nunca abriu, nunca aconteceu nada. Eu imagino que seja algum guardião da porteira, né? Porque em todo lugar tem o seu guardião. A mata tem o guardião, os cemitérios. Então, acho que porteira da divisa também tem. E por hoje é só, gente. Então, se vocês gostaram, vocês dão um like aí pra mim e comenta, né, aí embaixo e compartilha o vídeo e não esqueçam, gente, de se inscrever, que é muito importante. Quanto mais inscrito eu tiver, mais o YouTube vai me reconhecer. E eu vou agradecer demais, tá bom? Então, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. E muito agradecida, tá bom?